Você já percebeu como algumas pessoas vivem cansadas, estufadas, com dor de cabeça frequente, intestino desregulado, pele ruim, dificuldade para emagrecer e acham que isso é normal? Muitas vezes o corpo vai dando pequenos sinais e um dos fatores que contribui para isso é a inflamação crônica de baixo grau. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero deixar uma coisa bem clara. Inflamação não significa que existe um alimento venenoso ou que você nunca mais vai poder comer alguma coisa. A relação com a comida precisa ser equilibrada. O problema geralmente não é o alimento isolado, mas é o excesso, a frequência e até mesmo o estilo de vida. Então hoje eu quero te mostrar 5 alimentos ou grupos alimentares que contribuem para processos inflamatórios se consumidos em excesso. E o melhor, eu vou te dizer por que isso acontece. A inflamação aguda é algo natural. Se você corta o dedo, por exemplo, o corpo inflama para poder cicatrizar. O problema é quando existe uma inflamação leve, constante e silenciosa, acontecendo por meses ou anos. E isso pode estar relacionado à piora da resistência à insulina, mais cansaço, alterações intestinais, dores, dificuldade de concentração, retenção, alterações hormonais, piora da ansiedade e até da qualidade do sono. E a alimentação influencia bastante nesse processo. Alguns exemplos: bolachas recheadas, refrigerantes, salgadinhos, embutidos, macarrão instantâneo e produtos com listas enormes de ingredientes. O problema dos ultraprocessados não é só ter açúcar ou ter gordura, é o conjunto da obra. Geralmente eles têm excesso de açúcar, excesso de gordura refinada, aditivos, corantes, aromatizantes, pouca fibra e baixa saciedade. E isso pode impactar diretamente a microbiota intestinal, favorecer resistência à insulina e aumentar marcadores inflamatórios. Mas isso não significa que você nunca mais vai poder comer um biscoito ou pedir um refrigerante. A questão é, isso faz parte da sua rotina ou é algo pontual? Mas o excesso frequente de açúcar, principalmente em bebidas, pode contribuir para a inflamação porque aumenta rapidamente a glicemia. E picos constantes de glicose e insulina podem contribuir para mais estresse oxidativo, aumento da gordura visceral, alterações hormonais e mais fome ao longo do dia. E aqui entra um detalhe importante: não é só o açúcar do café. O problema maior geralmente está nos refrigerantes, achocolatados, sucos industrializados e produtos fitness cheios de xarope. O corpo até consegue lidar com o açúcar. O problema é quando ele praticamente não tem pausa. Outro ponto que quase ninguém fala é o excesso de frituras e óleos muito refinados na alimentação. Quando esses óleos são aquecidos repetidamente, principalmente em frituras, podem formar compostos inflamatórios e aumentar o estresse oxidativo no organismo. Além disso, muitas pessoas hoje em dia consomem uma grande quantidade de ômega 6 e pouco ômega 3, o que pode favorecer um ambiente mais inflamatório. E às vezes isso nem vem da fritura em si, é um combo diário. Salgados, molhos prontos, alimentos industrializados, fast foods com frequência. Não é terrorismo alimentar. Você não precisa viver em função de uma alimentação perfeita, mas talvez o corpo esteja pedindo mais comida de verdade e menos industrialização. E o excesso de álcool? Esse tema geralmente costuma causar um pouco de desconforto, porque ele está muito associado à vida social. Mas biologicamente falando, o álcool é inflamatório. Ele pode sobrecarregar o fígado, alterar a microbiota intestinal, aumentar a retenção, piorar o sono e aumentar a inflamação intestinal. Não significa dizer que você nunca mais pode beber, mas é importante observar como o seu corpo reage a excessos frequentes. E agora vem um tópico que talvez seja o tópico mais individual de todos: alimentos que o seu corpo não tolera bem. Porque existem alimentos extremamente saudáveis, mas algumas pessoas simplesmente não toleram bem. E isso pode acontecer por alguns motivos: intolerâncias, sensibilidades,
alterações intestinais, excesso de consumo e condições específicas. Tem gente que fica muito estufada com leite. Outras pessoas sentem piora com glúten. Algumas sentem desconfortos com adoçantes, excesso de café, mas aqui quero fazer um alerta importante. Nem todo sintoma significa intolerância, porque hoje existe muito terrorismo alimentar na internet. As pessoas começam a tirar glúten, lactose, frutas, carboidratos sem necessidade nenhuma. O ideal é investigar com responsabilidade e individualizar. E talvez a maior mensagem desse vídeo seja: o corpo não inflama por causa de um único alimento. Inflamação normalmente é o resultado de um conjunto: alimentação desorganizada, excesso de ultraprocessados, sono ruim, estresse crônico. E a boa notícia é que pequenas mudanças já fazem diferença. Melhorar a qualidade do sono, aumentar o consumo de frutas e vegetais, reduzir excessos, manejar o estresse, cuidar do intestino. Isso já muda completamente como o corpo responde. Me conta aqui nos comentários quais desses hábitos você percebe que impacta mais o seu corpo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, baseado em ciência, mas sem radicalismo, já se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdo sobre saúde, nutrição e qualidade de vida de uma forma leve e prática. Te vejo no próximo vídeo.